Deputado Lobo Neto, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores parlamentares, quero cumprimentar o presidente hoje em exercício, Vinícius Carvalho, do nosso Estado, e saudando todos os senhores parlamentares. Senhores parlamentares, senhoras e senhores telespectadores da TV Câmara, subo à tribuna hoje para fazer algumas considerações em relação aos últimos fatos que estão ocorrendo em nosso país. No domingo que é um dia da família, domingo que é um dia de oração, domingo que é um dia de reza, domingo também tem esporte, tem futebol, tem atividades, tem lazer, mas no último domingo, como outros já aconteceram, foi um dia da família que está incrédula com os acontecimentos do país, de ir às ruas. E foram às ruas em todos os estados do Brasil, Distrito Federal, praticamente todas as capitais e centenas e milhares de municípios, cada um à sua maneira, cada um com a sua família, cada um de um jeito e levando o seu protesto, levando as suas reivindicações. E o que nós sentimos nesse último domingo foi um número grande de participantes, vários estados, municípios, e participaram mais do que no último, um pouco menos do que o primeiro, que foi em março. Mas essa vez estava muito focado. Todos aqueles que participaram tinham um foco, e o foco era o PT, o Partido dos Trabalhadores. O foco era o ex-presidente Lula, e o foco era a presidente Dilma, e também, claro, a corrupção que assola o nosso país. Senhor presidente, senhores parlamentares, as pessoas de bem, os microempreendedores, os pequenos empresários, pequenos agricultores, o comerciante, o comerciário, enfim, todos os segmentos da nossa sociedade não suportam mais ouvir essas notícias, a cada dia mais uma operação, Lava Jato com mais envolvidos, ex-ministros, presidentes de partido, tesoureiros de partido, e a cada dia avolumando ainda mais os envolvidos em todos esses escândalos. A gente ouve, às vezes, que o nosso ex-presidente, algumas pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores, é claro, querem defender, não sabem nem como, estão todos estressados, e ainda eles querem criticar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, pelo que ele fala ou opina. E ele, como cidadão, como ex-presidente, ele opina até muito pouco, porque cada opinião dele é muito balizada e ele não fica metendo o bedelho no governo atual como o ex-presidente Lula. E até uma competição entre quem está governando esse país, se é a Dilma ou é o Lula. Me permite uma parte, deputado? Um minuto só para mim. Pois não. Caro deputado Max, mas nós temos a palavra do nosso FHC, que disse que Dilma deve falar sobre os erros, ser humilde à nação e dizer que está errando e que está um desgoverno e não sabe governar e não consegue mais ter o controle do governo. Ou vem, e se ela gosta mesmo da nação brasileira, das famílias brasileiras, do nosso povo, do nosso país, o mais correto é a renúncia. Nós temos 3 maneiras para acabar com esse governo que está aí, democraticamente e constitucionalmente, como disse também o nosso senador Aloysio Nunes Ferreira. Ele disse que o PSDB, a partir do momento que for protocolado e der a sequência ao pedido de impeachment no Congresso Nacional, o PSDB vai caminhar junto e dar sequência ao pedido. Mas é claro, nós temos que ter a parte legal. Então, antes de chegar na parte legal, o mais fácil seria a renúncia para o bem do país e um governo de coalizão, como aconteceu na época do Collor, não é? Que daí o Itamar assumiu e fez um governo de coalizão, e naquele momento o PT não quis participar da coalizão. Eu queria rapidamente passar ao deputado Max, pois não, do Espírito Santo, para que ele possa fazer uma parte. Quero cumprimentar Vossa Excelência, deputado Lobo Neto,
por sua competência, pela oportunidade do seu discurso, do seu pronunciamento, e acrescentar: realmente o passado é o que mais muda, o futuro é sempre o mesmo. No discurso dos políticos, o futuro sempre será mais solidário, mais fraterno, de mais justiça social. Mas o passado é o que mais muda, porque o governo atual condenava o presidente Fernando Henrique, chamando de governo neoliberal. Pois bem, o governo neoliberal de Fernando Henrique, a cada 4 anos, garantia reajuste aos servidores do Poder Judiciário Federal. E esse governo dos companheiros estão aí há 9 anos sem conceder sequer 0,1% de reajuste a essa categoria. E agora, o presidente do Senado, que havia feito um acordo com a categoria de que ia pautar o veto para votar amanhã, deu golpe, se aliou a presidente Dilma e não vai colocar o veto em votação. Faço um apelo ao presidente do Senado que coloque esse veto e cumprimento Vossa Excelência, que lança luz sobre esse atual momento da quadra política e econômica do governo brasileiro. Muito obrigado, deputado Marques. Concordo plenamente com as palavras de Vossa Excelência. Também somos totalmente favoráveis à derrubada do veto. Esperamos que seja pautado. E daí, ou derruba ou mantém, mas daí é um problema dos deputados e senadores no Congresso Nacional. Mas, como estava dizendo, caro presidente, são 3 maneiras. Uma é a renúncia, que é a mais tranquila e com menos traumas. Aí as outras 2, o impeachment. O impeachment pelas pedaladas fiscais, que o Tribunal de Contas agora deu mais 15 dias para que o governo possa fazer a sua defesa, esticando um pouco mais, mas eu tenho certeza que os ministros do Tribunal de Contas da União, eles são capacitados, são éticos, são sérios e analisarão com muito cuidado essa questão para que, se houve pedaladas, houve renúncia fiscal, houve falta de responsabilidade fiscal, tem que rejeitar as contas e enviar ao Congresso Nacional. Por falar em contas, fizemos também um decreto de resolução, que é justamente para que as contas não fiquem engavetadas por 10 ou 12 anos, já protocolei na mesa diretora do Congresso Nacional, para que isso se torne uma norma e possamos aí, a cada ano que o tribunal analise as contas, possam ser votadas. Quero dizer que o que acontece hoje não é uma questão da oposição ou até alguns movimentos, como Vem para a Rua e outros, mas é a população de todos os segmentos e de todas as regiões, do Aipoque ao Chuí, são 71% de ruim e péssimo. É a maior rejeição que um presidente da República já teve, até antes do impeachment do senador Collor hoje. Então, é a população do Brasil, na sua total maioria, que pede para que a presidente da República tome as providências necessárias para que o governo possa continuar andando e o país caminhando de uma maneira mais séria, mais correta e com governo. Um resgate rapidamente, caro deputado Moser, nós já vamos passar a palavra a Vossa Excelência, mas um resgate apenas da história do PT. Em 1985, o PT é contra a eleição de Tancredo Neves e expulsa alguns deputados que votaram. Em 88, o PT vota contra a nova Constituição que mudou o Brasil. Em 89, o PT defende o não pagamento da dívida brasileira, o que transformaria o Brasil num país caloteiro. Em 93, o presidente Itamar Franco convoca todos para os partidos para um governo de coalizão. O PT foi contra e não participou. Em 94, o PT vota contra o Plano Real e diz que era uma medida eleitoreira. Se o Lula ainda conseguiu fazer alguma coisa no seu primeiro mandato, foi graças à estabilidade econômica, à macroeconomia e o arranjo social que, através do presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, e Ruth Cardoso, fizeram na parte social e para esse país. O arranjo que foi esboçado foi que deu a estabilidade necessária para não ter inflação, e o Plano Real, até hoje, estava sobre uma normalidade. Agora, ultimamente, que nós estamos acompanhando a inflação, a desvalorização e outras ações nefastas que esse governo vem fazendo. Em 96,
ele vota contra a reeleição. Hoje ele defende. Em 98, o PT vota contra a privatização da telefonia, o que permitiu a que todos os brasileiros tivessem um ou mais celulares no dia de hoje. Além disso, caro presidente, em 99 o PT votou contra a doação do câmbio flutuante. O PT votou contra a doação das metas de inflação. Em 2000, o PT luta ferozmente contra a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Caro presidente, caro deputado Moza, imagina se não tivesse responsabilidade fiscal nesse país. Do jeito que está, nós estamos vendo tantas notícias catastróficas, né, e bombásticas, não é? E lavando jato para lá e para cá. Imagine se não tivesse responsabilidade fiscal. Mas eles não queriam por quê? Para que se tivesse pedalada ou outras mazelas, não tivesse a responsabilidade do governante, não é? Em 2001, daí vota contra a criação dos programas sociais do governo Fernando Henrique Cardoso, Bolsa Escola, Vale Alimentação, Vale Gás e outras bolsas classificadas naquele momento como esmolas eleitoreiras. Daí ele agregou todos os programas, foi idealizado por Dona Ruth Cardoso, primeira-dama do país, e que ele transformou no Bolsa Família, e fazendo com que o Bolsa Família perpetuasse aí o Partido dos Trabalhadores, agora até o 13º ano desse partido que está aí. Só rapidamente, Moza, até para... Eu tenho aqui uma lista, mas eu não vou falar apenas a síntese, porque senão eu precisaria não apenas de 25 minutos de grande expediente, mas eu ia precisar de umas 3, 4, 5 horas para poder falar todos os atos lesivos e de corrupção desse partido, Partido dos Trabalhadores, e do PT, que está aí. Mas nós temos uma década de escândalos. Em 2004, Valdomiro Diniz era o assessor do Jair Dirceu e foi flagrado pedindo propina, aquele grande caso dos Correios e etc. Em 2005, apareceu o Mensalão, grande esquema do Mensalão, tivemos aqui parlamentares caçados, presos, ex-ministro preso e outras coisas mais. Em 2005 também a descoberta da República de Ribeirão. Era uma mansão de lobistas onde o Palocci comandava. Em 2006, os auxiliares do Palocci quebraram o sigilo da conta bancária do caseiro Francelino. Isso também foi mais um escândalo que daí o Palocci caiu do ministério. Em 2008, a Casa Civil, à época comandada por Dilma Rousseff, alguns assessores montaram um dossiê para chantagear o ex-presidente Fernando Henrique e a primeira-dama, Dona Ruth. Em 2010, o caso Erenice Guerra, que ocupa o Ministério da Casa Civil, e o filho Monte de Maracutaias. Em 2011, Antônio Palocci, que estava na Casa Civil, deixa o cargo após vir a público como um enriquecimento ilícito, como consultor para grandes empresas ou empresários. Isso são coisas que ainda estão apurando. Em 2012, estoura a Operação Porto Seguro, que daí a secretária Rosemary Noronha, amiga do ex-presidente Lula, até um caso um pouco abafado hoje, mas também teve esse grande escândalo. Em 2014, a Operação Lava Jato iniciou com um cartel de empresas que atacava a Petrobras e financiava campanhas políticas, né? Iniciou num posto e daí teve a sequência toda, e aí nós estamos acompanhando o dia a dia. Em 2015, mais um escândalo grande com o Partido dos Trabalhadores, que é uma lavagem que está sendo apurada ainda de dinheiro ao governador Fernando Pimentel. Isso é a síntese, porque nós temos aqui praticamente 2 páginas de escândalos, não é? Tem os aloprados, tem tanta dólares na cueca, e tanta coisa que foi passando na tela, passando na memória do povo brasileiro. Por isso há o protesto, por isso há essa revolta, e agora com foco no ex-presidente Lula, com foco na presidente Dilma, com foco no PT e com foco na corrupção do país.
passo a palavra rapidamente para o deputado Moser. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o nosso orador do Grande Expediente, o deputado Lobe Neto, que tem feito um grande trabalho na Comissão de Educação. Tenho orgulho de fazer parte da Comissão de Educação e ser companheiro dele nesta comissão, onde nós temos tratado e trabalhado sobre os mais diversos temas que afligem o Brasil na área de educação. E a participação do deputado Lobe Neto tem sido fundamental para que aquela comissão tenha um bom desempenho. Eu quero aqui também parabenizar, deputado Lobe Neto, pelo seu discurso, cronologicamente, passando ponto a ponto todas as falhas que esse governo atual, o governo do PT, tem trazido de transtorno para a população brasileira. Tenho certeza que milhões de brasileiros hoje estão lhe ouvindo na TV Câmara e na Rádio Câmara. E a importância de relatar e de informar a população sobre todos os atos do governo PT é muito importante para que as pessoas tenham consciência porque existiu a terceira marcha nesse domingo. A importância do seu discurso é para que a gente possa refletir e fazer com que esse governo que está aí possa tomar uma atitude que possa ser de renúncia, que possa ser de trabalho, mas que tome uma atitude que realmente venha merecer a compreensão de todo o povo brasileiro. Então eu quero aqui lhe parabenizar pelo excelente trabalho que você tem feito nessa casa, especialmente na Comissão de Educação, e dizer que todos nós estamos orgulhosos do trabalho que Vossa Excelência vem fazendo aqui na Câmara Federal. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Moser Rodrigues. É um prazer trabalhar com Vossa Excelência na Comissão de Educação. E falando de educação, deputado, o Brasil ocupa hoje a 53ª posição, lugar em educação, entre 65 países avaliados pelo PISA. É o mesmo programa social que incentivou a matrícula de 98 crianças entre 6 a 12 anos. Então, 731 mil crianças ainda estão fora da escola, segundo o próprio órgão do governo, o IBGE. Então, o analfabetismo funcional de pessoas entre 15 e 64 foi registrado em 28% em 2009. Então, nós ainda temos, caro deputado, muito trabalho naquela Comissão Permanente de Educação. Nós acompanhamos muito, nós tivemos alguns impactos, alguns debates acalorados sobre o FIES. O governo cortou 32% dos subsídios dos alunos. Nós estamos numa briga. As mantenedoras, muitas não receberam ainda a sua parte, ou na questão do Pronatec, há uma dívida com as mantenedoras também. Nós estamos acompanhando e cobrando para que o governo, através do Ministério da Educação, na própria comissão, nós conseguimos aprovar um requerimento unânime, que era justamente para não contingenciar o orçamento do Ministério da Educação, não ter cortes no Ministério da Educação. Ainda mais porque, caro presidente Vinícius, o que acontece? O corte, e ela diz, como sempre faz o PT e a presidente, é muito discurso, e na prática a solução não vem, não é? Como o discurso da pátria educadora, o lema do governo. Daí a pátria educadora está na TV, em várias TVs, na mídia, tal, essa propaganda do governo. Por um outro lado, o aluno que tinha aquele sonho de terminar aquela faculdade, aquele curso que ele estava fazendo, aquele curso que ele iniciou, o que aconteceu? Ele não consegue acessar o FIES, não consegue financiar a sua continuidade do seu curso. Nós estamos quebrando sonhos de vários jovens do nosso país. É um absurdo. A deputada Josi Nunes falou aqui sobre o Dia da Juventude, a sessão que foi feita aqui, mas não adianta nós falarmos só na parte retórica, só discurso, mas nós temos que ir na prática. Tem que ser a juventude empreendedora, a juventude que saiba a pescar, não a juventude aprender com esse partido que tá aí, tem que saber pedir o peixe. Ele tem que aprender a pescar, ele tem que ser empreendedor, ele tem que abrir uma empresa, ele tem que dar empregos, é isso que acontece. No fim, acabando, mutilando sonhos de vários jovens, através do FIES, através do Pronatec, através do Brasil Sem Fronteiras. E aí
e a gente fala da juventude, temos que ter uma ação concreta desta casa, exigindo do Ministério da Educação que ele possa colocar esse dinheiro direto nos programas educacionais do nosso país. É isso que nós temos que fazer. Infelizmente, deputado Moser, vários municípios que receberam o início do programa a primeira infância, hoje estão aguardando as verbas chegarem. E não chegam as verbas nesses municípios, caro presidente, caros deputados. É um absurdo o que vem ocorrendo. Tanto na área de educação, não chegam os recursos, e assim por diante. As universidades estão em greve, os seus técnicos. Estamos com problema no setor de pós-graduação. Nós estamos com problema na questão dos doutorados. Nós estamos acabando com as bolsas de pesquisadores no nosso país. O que nós queremos é comprar tudo da China, comprar de outros países. Nós não poderemos avançar tecnologicamente e cientificamente, caro deputado. Então, o que a gente está acompanhando é um apagão nas pesquisas científicas também. As universidades, os hospitais universitários, só escândalos. Montaram uma empresa, a EBSER, para cuidar dos hospitais escolas, cuidar dos hospitais federais. O que nós estamos acompanhando? Mais um escândalo. O Ministério Público Federal já está acompanhando isso. Tem alguns casos de pessoas que ganham no trabalho, são casos de funcionário fantasmas. Enquanto não tem dinheiro para nada, nós estamos acompanhando algumas empresas que foram montadas para cuidar justamente dos hospitais, escolas, hospitais universitários e a saúde, um caos que nós estamos acompanhando. E nem se fala, não é, caro Moser? Quando a gente fala sobre a saúde, o que acontece? A SUS, né, a verba SUS, os procedimentos SUS estão defasados há 10 anos. E quem tem a penalização com isso são os hospitais, principalmente filantrópicos, Santa Casas, para atender aquele que não tem um plano, aquele que precisa do SUS. E o teto também de municípios, de estados, o teto está totalmente defasado. E na área da saúde também acontece a mesma coisa, caro presidente. Muitas verbas de UPAs, de UBS, não estão chegando aos municípios. Eu recebi vários já apelos de prefeitos, de gestores municipais, que eles não estão recebendo as verbas que foram prometidas. Então, o que acontece? Quando vem a campanha, promete tudo. Promete FIES, promete Pronatec, promete Unidade Básica de Saúde, promete tudo. Depois, o que acontece é um arroxo geral. Agora, o que não dá para entender, ainda é que são trilhões de arrecadação. Trilhões, aumentou a arrecadação do governo federal. Então, por que não repassa aos municípios? No Pacto Federativo, nós temos que atender os municípios. Nós moramos no município, vivemos no município e vamos ser enterrados lá no cemitério do município. E o que acontece? 14% da verba, ou 13%, fica no município. 26% aproximadamente nos estados e 60%, pasmem, 60% fica em Brasília. E daí é o centralismo democrático para que o prefeito venha pedir de chapéu na mão, os prefeitos, governadores, verba para várias obras de infraestrutura, para saneamento básico, para a saúde, para atender as demandas dos seus municípios. Caro deputado Moser, nós também entramos com uma emenda para a discussão sobre a medida provisória que tira dinheiro dos livros didáticos, na compra de livros didáticos, para colocar na administração do FIES. Mais uma vez, mais um erro. O governo tira da parte da leitura, tira dos livros didáticos para incrementar a parte administrativa. E, caro presidente, caros senhores deputados, nós estamos chegando num momento de revolta da população. A presidente Dilma, ela prometeu que não teria inflação. Nós estamos já com a inflação
com a renda até 2,5 salários, em 8% já. Nós estamos com a inflação saindo das fábricas com quase 0,5%. A taxa de desemprego atinge 8,1%. Desemprego nas metrópoles já sobe mais do que todos os últimos 5 anos passados. Rapidamente, só para terminar, caro deputado, meu coordenador na educação, Rogério Marinho. Deputado Lobo, eu estava ouvindo atentamente o seu discurso lá no nosso gabinete e vim aqui ao plenário apenas para fazer um registro da alegria da nossa bancada em tê-lo como um dos seus integrantes, porque o discurso que Vossa Excelência faz é um discurso que, ao mesmo tempo, é consistente, mas é tempestivo. Vossa Excelência está fazendo uma análise da conjuntura brasileira, da gravidade do momento atual, apontando soluções, dando caminhos e chamando o país a fazer uma reflexão sobre o momento que nós enfrentamos. Urge, deputado Lobbe, que nós todos tenhamos a humildade de entender esse momento e fazermos o meia-culpa, como disse o grande Fernando Henrique Cardoso recentemente, ontem, se eu não estou enganado, né, que esse governo ou pede a renúncia ou faz o meia-culpa para chamar um grande processo de governança. Obrigado, deputado Rogério. Só para encerrar, senhor presidente, eu espero, como um grande brasileiro, como amar esse país, amo essa nação, quero ver a nação no progresso, com ética, com respeito, sem corrupção. Eu não quero que a República seja chamada de República do Pichuleco. Eu quero, sim, a República desenvolvimentista, a República de todos os brasileiros. Obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigado, deputado Lobbe Neto. Passamos agora a palavra, para continuidade do grande expediente, ao deputado Moses Rodrigues.